Começa esse vídeo perguntando para você qual é a fonte de todo mal, qual é a raiz de todo mal. E aí você vai pensar, a raiz de todo mal é o governo. A raiz de todo mal é o político que está no poder, ou o político que não deveria ter entrado, ou o político que vai entrar. A raiz de todo mal é isso, é aquilo, é aquela pessoa, é a inveja. Gente, a raiz de todo mal é o pecado. Ele é a raiz de todo mal. Olha só o que nos ensina a palavra do Senhor hoje, no Evangelho do dia, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo do 1 ao 8, que diz assim: Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma tua maca e volta para tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Perceba que aqui nós temos uma situação na qual a pergunta de Jesus é interessante, né? O que é mais fácil de dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E eu respondo para você. É muito mais fácil você falar, seus pecados estão perdoados. Não é verdade? É mais fácil você falar isso do que você chegar para um paralítico e falar, levanta e anda. Qual das duas frases é mais fácil para você falar? Teus pecados te são perdoados. Só que é o seguinte, é mais fácil falar isso. Só que quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para poder falar para um paralítico? Ou para qualquer pessoa, teus pecados estão perdoados. Quem pode fazer isso é o sacerdote, no momento, inclusive, da confissão. Nós não. Então, perceba que as duas coisas, elas são difíceis de você falar, difíceis de dizer, né? Só que na nossa cabeça, falar para o paralítico levantar e andar é muito mais difícil. Só que aí Jesus, ele vai por outro caminho e ele fala, para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu digo para ele, levanta-te e anda. Então Jesus, ele fala o mais difícil, vamos colocar assim entre aspas, né? Ele fala o mais difícil, levanta-te e anda. Só que a base da frase de Jesus, o início dela, o começo de tudo, o princípio de tudo, está no perdão dos pecados. É o perdão dos pecados que liberta, que libera o processo de cura naquela vida. Nós vivemos numa sociedade doente, meus queridos. E por que nós vivemos numa sociedade doente? De tantas atrocidades, de tantas barbáries, de tantas coisas horríveis e horrorosas que acontecem. Por que essas coisas elas acontecem? Por conta da consequência do pecado. Compreende? Então, por isso que não só nesse trecho bíblico, mas em muitos outros, Jesus vai falar para aquelas pessoas, os seus pecados estão perdoados. Porque a libertação do pecado é a maior libertação de todas. Libertar uma pessoa do pecado é muito mais poderoso e importante do que libertar uma pessoa de uma doença, de uma enfermidade. Porque o pecado pode levar a pessoa para a morte eterna. Compreende? E aí entra um outro ponto interessante também. Porque muitas pessoas acabam alcançando a cura justamente porque perdoaram aquelas pessoas que estavam ofendendo, liberaram perdão, liberaram o coração para poder perdoar, para poder pedir perdão. Por quê? Porque existia algo ali que estava travando. E a raiz disso tudo é o mal, é o pecado. Existem pessoas que ficam doentes fisicamente por conta do pecado, que teoricamente deveria nos afetar somente espiritualmente. Não, ele afeta sim o nosso corpo, a nossa vida cotidiana. E um outro ponto interessante também é na hora que Jesus fala, olha, pega a tua cama e vai. Não é porque pegar a cama, né? Deixa a cama lá.
Pegar a cama, depois que a pessoa é curada, e sair daquele local, sair de cena, levar a cama, significa não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde você estava. E muitas vezes nós corremos esse risco, viu? A gente é liberto, nós encontramos o Senhor e nós esquecemos de onde nós viemos, de onde nós estávamos. E lembrar como era a nossa vida antes de conhecer Jesus Cristo é muito importante, justamente para que a gente não volte a cair, não volte a pecar. Outra coisa que Jesus falava muito também para as pessoas que ele curava: vá e não peques mais, tá? Eu poderia falar vá também para você agora, vá, mas não vá ainda, porque a gente ainda não terminou. Afinal de contas, se você ainda não deixou o teu joinha aqui, faça isso agora. Inscreva-se no canal também se você ainda não é inscrito. Se você ficou comigo até o final do vídeo, né? Afinal de contas, você não estaria aqui escutando essa frase, né? Eu continuo falando aqui, você está me escutando, então significa que você está aqui. Escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: o Senhor quer me libertar. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.